Pessoal, segunda parte aí dos estágios da despesa, semana 8, dia 7, parte 2, questão 11. O empenho da despesa é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Até aqui ele está trazendo a literalidade do artigo 58. Perfeito? Perfeito. Sem registro da obrigação no passivo da entidade, correto? Perfeito. No momento da emissão da nota do empenho. Então veja o que ele está dizendo aqui, gente. Ele está dizendo assim, olha, crio para obrigação de pagamento, é uma obrigação, vou pôr aqui, ó, obrigação, para você não errar a questão, você vai pensar assim, ó, é uma obrigação, empenho cria uma obrigação condicionada. Uma obrigação condicionada, perfeito? Condicionada a quê? Primeiro, a não anulação da NE, da nota de empenho, certo? Que eu posso anular quando tiver um contingenciamento de gastos, e aí não vai ter essa obrigação de pagamento. E 2, o fornecedor entregar o serviço ou material contratado conforme estipulado aí no edital ou no certame aí que foi utilizado, ok? Então veja, agora veja, nota, empenho de despesa é um ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Então uma obrigação condicionada, sim, perfeito. Então você colocar isso aí é eu que estou inventando, tá? Uma obrigação condicionada é uma técnica para você não errar essas questões. Então é uma obrigação condicionada. Então é uma obrigação, sim, mas ela é condicionada. Condicionada a quê? Que não ocorra a anulação do empenho, ou portanto do empenho também, e também não ocorra aí a falta da entrega do material, certo? Pelos fornecedores. Como que vai criar para o Estado uma obrigação de pagamento se o fornecedor não entregou o material? Entenderam? Então, é uma obrigação condicionada. Perfeito. Se ela é condicionada, então ela não tem registro da obrigação do passivo. Esse registro da obrigação do passivo que cria a despesa. E ele só vai ocorrer quando dá liquidação da despesa. Por quê? Quando na liquidação? É que aqui que eu vou conferir se realmente o fornecedor entregou o material ou serviço. Então, realmente não vai ter o registro da obrigação do passivo da entidade no momento da emissão da nota de empenho, mas sim o registro vai ocorrer quando na liquidação. Perfeito? Então é isso aí. Então a questão está certa e aqui está a explicação aí de acordo com o Valdecir Pascoal. 12. Despesa com pessoal só poderá ser liquidada após o seu efetivo pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. A liquidação vem antes do pagamento, então não vem após. Então a questão está errada. 13. Como se trata de despesa de pessoal de caráter interno à entidade, portanto, essa despesa pode ser liquidada sem prévio empenho. Olha, ele está falando de despesa de pessoal, ele pode ser realizada sem prévia nota de empenho, ok? Nota de empenho, em alguns casos, ela pode ser, casos legalmente permitidos, ela pode ser dispensada, e no caso em questão, como trata de despesa com pessoal, é um dos casos, perfeito? Mas não sem prévio empenho. Prévio empenho, porque empenho, liquidação e pagamento. Empenho sempre deve existir sem a prévia despesa, ok? Toda despesa deve ter obrigatoriamente o empenho, ok? Em alguns casos dispensa a nota de empenho. Então, questão errada, porque ele trouxe aqui o empenho e não a nota de empenho. 14. O empenho é o primeiro estágio da despesa pública. Empenho, liquidação e pagamento. É o primeiro estágio da
execução, vamos ver se ele vai falar isso, e dá origem ao processo de restos a pagar, pois cria para o Estado a obrigação de desembolso financeiro para pagamento. Quem cria essa obrigação de desembolso financeiro é o estágio da liquidação, desembolso financeiro, liquidação. 15. A liquidação da despesa no valor de 108 mil. Aqui, despesa 108 mil. Só será efetuada após seu regular pagamento. Após, negativo. Nós temos empenho, liquidação e pagamento. Então, antes do pagamento, será efetuada obrigatoriamente a liquidação, ok? Então, tenho que percorrer os estágios de empenho, liquidação e pagamento. Não posso fazer pagamento sem liquidação, ok? Então, não é a liquidação após o pagamento. A liquidação vem antes do pagamento. Questão 16. Considerando que as modalidades de empenho classifiquem-se em ordinário um pouco fora do contexto global e por estimativa, a modalidade de empenho ordinário diz respeito a inúmeros tipos de gastos operacionais das repartições, como fretes e passagens. Veja, povo, ordinário, empenho, então as notas de empenho lá, as notas de empenho, ele traz aqui como sinônimo, nota, modalidade de empenho. Ordinário, global e por estimativa. Ordinário é quando eu sei exatamente o quantitativo que eu vou receber em parcela única. Então quantitativo conhecido mais parcela única. Ok? Exemplo, vou comprar 10 cadeiras, então faço um empenho ordinário. Empenho global, eu sei o valor, então o valor é conhecido, mas parcelado. Exemplo, uma obra, eu sei que a obra custa 500 mil reais, por exemplo. 500 mil, eu vou fazer um empenho global e vou utilizar ele no decorrer do exercício. Perfeito? E o empenho estimativo, eu vou empenhar quando condição desconheço o valor exato. Exemplo, luz, água, telefone. Então veja, eu vou fazer um empenho global. Quanto que eu gasto por estimativa de... Quanto você gasta de luz na sua casa por estimativa? Eu gasto em torno de 200 reais. Um pouco mais, um pouco menos, em torno de 200 reais. Então o que significa dizer? Significa que eu vou reservar no meu orçamento anual um quantitativo em torno de 200 reais. Então faço o que? 200 vezes 12, 2.400 reais. Então vou pegar 2.400 reais e vou reservar para gastos com energia. Então todo mês um mês vou gastar, por exemplo, 220, outro mês 180 e assim vai indo, ok? Então, por estimativa, quando eu não sei o montante exato. Agora veja aqui em cima, ó, empenho ordinário a respeito de inúmeros gastos operacionais das repartições, como frete e passagem. Frete e passagem, eles são fixos. Uma passagem, vai comprar uma passagem aérea aí, por exemplo, Brasília, Curitiba hoje, vai comprar uma amanhã, vai comprar uma daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, vai ser o mesmo preço? Não. Então ele não vai ser o que? Um empenho ordinário. Então eu faço uma reserva, essa questão aqui ela era passível de recurso, ok? Mas eu posso fazer uma reserva lá, por exemplo, de 600 mil para o órgão e ir gastando como
empenho que estimativo, perfeito? E vou fazendo o que? E vou fazendo aí os desembolsos no decorrer do exercício. Eu vou gastando aí esse meu saldo de empenho, mas às vezes o empenho não vai ser ordinário, vai ser estimativo. Questão ruim, cabia recurso aí, mas não vou falar qual é o recurso para não confundir vocês. Questão 17. A tabela acima apresenta informação a respeito da execução do orçamento de 2010 do Ministério Público da União, com base aí, pulando aí, com base em informações da tabela julho até 20 de julho de 2010, o valor pago de despesas orçamentárias em 2010 pelo MPU foi igual ao valor liquidado de 1.670.000, 1.670.449.000. Então veja, ele está falando que aqui embaixo, esse valor aqui, ele está falando que o valor que foi pago foi mesmo que o valor liquidado. Então veja aqui, valor liquidado está aqui, e aqui faltou aqui a tabelinha dos valores pagos, porque elas podem ser iguais ou não. Tem algumas despesas que elas percorreram que esse estágio, depois esse estágio, e ainda está aguardando esse estágio aqui. Algumas delas que vão passar inclusive para o próximo exercício como restos a pagar aí, se for liquidado, processados, ok? Então não dá para afirmar que foram pagos o montante igual ao do liquidado, porque pode alguns ainda estarem faltando aí o pagamento. Então não dá para afirmar isso. Questão errada, portanto. 18. Despesa legalmente empenhada faz que o Estado seja obrigado a efetuar o pagamento? Não. A gente sabe que não é. Então, despesa liquidada faz com que o Estado esteja obrigado a efetuar o pagamento, ok? Uma vez que esse é o processo final da conclusão do ciclo da despesa governamental. Então, o item está errado, portanto. Então, não cai nessa pegadinha aí nunca, ok? Se ele trouxer lá a literalidade do artigo 58, você vai colocar aqui, tá ok, que ela cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, ok? Mas assim não. 19. Os convênios celebrados por órgãos de administração pública federal com entidades sem fins lucrativos. Convênios sempre sem fins lucrativos, envolvendo transferências de recursos da Geral da União com duração plurianual. Então, convênio com duração de 5 anos, por exemplo. 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então, ele vai falar aqui agora. Então, com duração plurianual, consignarão o crédito correspondente a todo o período ou a cada exercício? A cada exercício. Porque eu não posso colocar na LOA algo que extrapole em termos de crédito. Vamos colocar um crédito de 500 mil aqui, e esses 500 mil vai passar para a LOA 2 do exercício próximo. Não. Então, se eu vou passar para cá 300, então eu tenho que colocar aqui quanto? 200 para fechar os 500. Então, é apenas exercício em curso, e o empenho relativo é apenas exercício em curso. Então, cada ano vai ter o seu próprio crédito aí pelo princípio da anualidade. E por fim, questão 20, se o empenho de uma despesa for considerado insubsistente e anulado. Então foi anulado um empenho no encerramento do exercício, mas em momento posterior o credor cumprir a sua obrigação. Então eu anulei o empenho, mas o credor cumpriu a obrigação.
por Estado. Então, o pagamento será obrigatório e deverá ocorrer à conta de despesas de exercícios anteriores. Essa é a regra, tá, pessoal? Então, se o credor cumprir com a sua obrigação e que essa anulação considerada insubsistente, ela é meio problemática essa questão, certo? Porque eu posso ter anulado uma despesa por falta de cumprimento das obrigações por parte do credor. Então o examinador ele entende um pouco da lei 420 de administração financeira orçamentária, mas ele tem que estar alinhada com a outra legislação, que é a 8666. Mas beleza, vamos esquecer um pouco a lei da 8666 para responder esse ponto aqui. Então aí sim eu vou ter um empenho. Se eu tenho um empenho ou uma nota de empenho lá de 200, aí chegou no final do exercício, eu fiz o que? Cancelei, mas chegou aqui o fornecedor entregou o material para mim, perfeito? Se entregou o material ou a prestação de serviço, que vai acontecer agora? Vou fazer um pagamento de despesas de exercícios anteriores. Então o pagamento ele será obrigatório, deverá ocorrer à conta de despesas de exercícios anteriores? Sim. Quando o credor cumprir a sua obrigação. Cumprir a obrigação significa dizer que ele entregou o material ou prestou o serviço. Se ele cumpriu a obrigação, o Estado autorizou. Então pense assim, o Estado autorizou ele então ele fazer o que? A cumprir essa obrigação, certo? Aí fica tranquilo. Se o Estado autorizou, porque essa é a regra, tá, gente? Se ele quisesse dizer outras situações, como estava falando da 8666, ele teria que trazer na questão. Ele não trouxe, então ele cumpriu sua obrigação, e se o Estado não pagar, portanto, ele vai ter o quê? O caso do enriquecimento ilícito. Então, por isso que é obrigatório aí o pagamento. E vai ocorrer o quê? Com uma rubrica lá a conta dos casos aí, na conta dos despesas de exercícios anteriores, ok? Porque não pertence a esse exercício aqui, essas despesas, e sim o exercício passado. Perfeito? Perfeito. Então a questão está correta. E assim nós terminamos mais uma bateria e chegamos aí mais próximo ao nosso objetivo. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.